Queridos, o título da nossa mensagem é Adoração, o propósito da vida cristã. E o texto que nós vamos ler encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23 e 24. E o texto diz assim: Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos aqui dentro de um momento onde Jesus aqui está a falar, dialogar, está com uma conversa com a samaritana. E Jesus, ele passa a informar aquela mulher que agora, com a vinda dele, com a sua vinda, Deus não teria mais um lugar específico na terra para adoração. E, dito isso, o Senhor quer que agora todos os que creem em nosso Senhor Jesus Cristo, querem que esses possam entender e saber que eles podem adorar a Deus a qualquer momento e em qualquer lugar. E visto que a adoração verdadeira, ela significa e tem o significado que um cristão, ele adentra na presença de Deus e o faz isso por meio da fé e, portanto, a sua vida agora, ela é vivida para o louvor e adoração do seu nome. Não importa em qual circunstância, não importa o lugar que esteja vivendo, mas a vida de um verdadeiro cristão deve ser vivida em adoração. O corpo de um cristão pode estar numa prisão, o corpo de um cristão pode estar num deserto, numa cidade, quem sabe dentro de uma caverna, no meio de um oceano, ou no ermo de um grande campo. Mas ainda assim, queridos, seu espírito pode aproximar-se de Deus no santuário celestial, e isso por meio da fé em Cristo. E ele pode fazer sem qualquer medo. Ele pode se aproximar de Deus por meio da fé em Cristo sem medo algum. Jesus disse àquela mulher que daquele momento em diante a adoração ao Pai seria em espírito e em verdade. Deus, queridos, ele comissionou, ele responsabilizou a sua igreja a realizar neste mundo que aqui estamos atividades missionárias, é verdade. Atividades missionárias há de ser prioridade dentro das atividades da igreja. No entanto, antes de missões, a prioridade da igreja é adorar ao Senhor. Um verdadeiro cristão, ele deve ter como principal exercício nesse mundo glorificar a Deus e nele, no Senhor, satisfazer-se sempre, ou seja, ter prazer de estar na sua presença, glorificando o seu santo nome por meio da sua vida. Isso há de ser um prazer na sua vida, e não algo penoso ou pesado, como algo obrigatório, mas ao contrário, como algo que deseja, e para ele é algo leve, ainda que em meio a todas as dificuldades, mas para ele é algo leve,
satisfazer a vontade de Deus e viver para a sua glória. Então, queridos, um cristão, ele deve viver para a glória de Deus. Ele deve ter uma vida de adoração ao Senhor, o Senhor da sua salvação. Entretanto, nós precisamos entender que a adoração não é algo que esteja implicado e centrado em templos ou lugares sagrados. Não é. Essa adoração, ela não está limitada a isso. João capítulo 4, nesse mesmo capítulo, aqui há uma pergunta da samaritana, no versículo 20 e 21, há uma pergunta da samaritana e uma resposta do Senhor Jesus. E o versículo 20 e 21 diz assim: então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Adoraram? Me perdoe, é uma pergunta. Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Então Jesus disse àquela mulher que a adoração que agrada ao Senhor, ela não é definida por um ou outro lugar. Não é uma questão de ser neste ou naquele monte. Não há um lugar mais sagrado que outro. Não será um lugar que vai validar a adoração a Deus. Mas o que vai validar a adoração verdadeira a Deus é a postura, o comportamento e o viver do adorador. Jesus também disse à samaritana que a adoração a Deus, ela não pode ser realizada sem qualquer conhecimento, sem saber a quem estão adorando, a quem adoramos. A adoração, queridos, é uma vida dada em culto a Deus. Mas este culto em adoração não é recebido quando o fazemos sem entendimento. O versículo 22 desse mesmo capítulo de João diz assim: vocês samaritanos, Jesus falando à samaritana, diz: vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Então, queridos, os samaritanos adoravam o que não conheciam. Havia todo um ritual, toda uma liturgia, contudo completamente desprovida de conhecimento. Todo o ritual que os samaritanos se utilizavam a fim de adorar a Deus estava completamente esvaziado de compreensão e de entendimento. Era um culto, mas um culto sem entendimento. Qualquer culto, queridos, qualquer um que não tenha Cristo em seu centro, ele pode ser tudo, menos adoração ao Senhor. Menos adoração ao Senhor. Os samaritanos adoravam, no entanto, não conheciam o Messias. Portanto, Cristo não era o centro do culto. Toda nossa adoração será completamente inútil e rejeitada se Jesus não for o centro do nosso culto. O culto verdadeiro não é e nem pode ser para agradar aos homens. O culto é para agradar a Deus. Nós viemos aqui para cultuar o Senhor e agradá-lo com este culto. Nós viemos aqui não receber um culto. Nós viemos aqui não para dizer o que gostamos, o que não gostamos. Mas se o culto é bíblico,
Este culto com certeza agrada a Deus, então cultuemos ao Senhor com este culto bíblico, e Ele irá se agradar. Há pessoas que vêm ao culto e dizem, eu quero ir embora porque eu não estou gostando desse culto. Eu acho que o melhor que faz é ir embora mesmo. Porque se ele veio aqui para ser agradado, ele veio para o local errado. Se nós viemos aqui a fim disso, viemos com as motivações equivocadas e erradas. Não estamos agradando ao Senhor. Há pessoas que dizem, rapaz, eu não vejo a hora do culto terminar. Meu Jesus, o que essa criatura veio fazer aqui? Tem gente que já chega com o pé de costa, como diz a história. Já chega saindo. O que veio fazer aqui, meu Deus? Com toda certeza, esse não se alegrou quando foi convidado a vir à casa do Senhor. Não estava alegre. Os samaritanos adoravam, no entanto, não conheciam o Messias. Portanto, Cristo não era o centro do culto. Não era. Toda a nossa adoração será completamente inútil e rejeitada se Jesus não for o centro do nosso culto. O culto verdadeiro, repito, não é e nem pode ser para agradar aos homens. Se nós cantamos, não é para diversão e entretenimento. Não é. Pois a música que cantamos deve ser para o Senhor. Podemos cantar, podemos bater palma, podemos dar glórias, podemos dar aleluias, podemos até pular, se assim você quiser pular. Se assim você estiver tão cheio de alegria, porque está alegrando ao Senhor, porque está dando o culto ao Senhor da sua vida. Pule. É para a glória de Deus? Então pule. Agora, se for para a sua diversão e entretenimento, então você está perdendo tempo. Você está prestando culto a si próprio, a sua própria diversão, para a sua própria alegria e nada mais que isso. O culto, ele deve ter Cristo como centro. Há muito tempo atrás, Leninha pegou esse tempo, Davi também, Ivone acredito que sim. E a Ivone chegou um pouco depois, mas dentro dos nossos cultos, quando chegava dia 21 de julho, se preparavam para fazer o culto do aniversário do pastor. E eu me prestava a isso por pura ignorância. Mas veja como é que tratava o culto. Chegava dado momento, botava-se uma cadeira aqui para mim, aqui na frente. Aí vinha um monte de irmão e chegava e prestava culto a mim. O pastor é isso, eu o amo muito. Ele é assim, ele é assado, eu confio demais nele, papapá, enfim. Ou seja, Cristo saía do pedestal e botava-se o pastor Sérgio. O culto não era para Cristo, mas era para o pastor. Era um culto herético. E no momento em que eu me apercebi disso, que eu estava tirando a glória de Deus para colocar a glória em mim, eu encerrei esse assunto. Irmãos, a gente come uma pizza depois. No final do culto a gente pode até conversar, bater um papo, cortar um bolo, como fizemos aqui já. Inclusive não foi nem no domingo, foi na terça, né, se eu não me engano. Não há problema nenhum. Agora, dentro do culto do Senhor, não. O culto está dizendo, é do Senhor, é para Ele. É para Ele. E qualquer outra coisa que nós formos fazermos, se é um culto que queremos prestar ao Senhor, seja ele qual for, um culto de homens, de mulheres, o chá das 5, das 8, das 9, das 10, da madrugada, o que for, tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser o Senhor o centro dele. Em tudo. Porque senão vai ser tudo no mundo, menos culto ao Senhor. Então Jesus, também em sua conversa com a samaritana, disse-lhe que para que exista uma verdadeira adoração,
esta precisa ser bíblica, como há pouco falamos. Jesus dizia isso a ela. O versículo 24, Jesus diz assim: pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, ou prestamos um culto verdadeiro e, portanto, bíblico, ou senão será um culto desprezado pelo Senhor. Será anátema, ou seja, será um culto reprovado e maldito. Tiremos de nossa mente que Deus não se impressiona com o luxo, com a pompa e com tantas outras coisas. Isso não importa ao Senhor. Afinal, queridos, Ele é onisciente. Portanto, Ele conhece, Ele discerne todas as coisas no interior de nós, pobres seres humanos. Ele sabe do nosso coração. Pois o Senhor, Ele deseja o quê? Ele deseja a verdade no íntimo. É o que Ele deseja. O homem olha, enxerga, vê e se encanta com a aparência, mas o Senhor não. Porque o Senhor não vê como um homem, pois o Senhor examina o coração. Lembra de Davi? Quando foi ungido rei, Deus disse a Samuel, vá lá na casa de Jessé, que lá estará o próximo rei de Israel, aquele que eu ungirei, lá estará, um homem segundo o meu coração. E ele vai lá, a princípio é o primogênito, e o primogênito não era. E depois chamou todos os outros, até que chega a ver todos aqueles que estavam na casa, e ele pergunta: você não tem mais nenhum filho? Era como Samuel dissesse: porque o Senhor já puxou minha orelha aqui, disse que não é nenhum desses, e que eu não fico teimando, e eu já teimei várias vezes aqui, e o Senhor me revelou, que é nessa casa que haverá de ungir o rei, o próximo rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Deve ter outro. Eles têm meu filho, um baixinho, pequenininho, novinho, adolescente, está ali, cuidando conta das ovelhas. É só um pastorzinho, não pode ser ele. Mas o Senhor disse a Samuel: Samuel, eu não sou como você, eu não sou como os homens, eu não olho o exterior, mas eu olho o interior do homem. E é neste interior que eu vejo se ali existe de fato um verdadeiro adorador, aquele que me adora em espírito e em verdade. O homem se encanta com a aparência, templo bonito, louvores, uma banda, uma orquestra tocando, pessoas afinadíssimas, pregador eloquente, orador cheio do fogo. E ao final Jesus olha e diz que de nada daquilo se agrada, porque são somente coisas bonitas, tal como um sepulcro caiado, que é bonito por fora, mas dentro está podre, e podre de tudo quanto o desagrada, e inclusive do pior pecado que existe, de tirar a glória de Deus. Uma adoração bíblica é, antes de tudo, uma adoração sincera. É necessário que seus adoradores
o adorem em espírito e em verdade. A adoração verdadeira deve ser em espírito, ou seja, deve ser de todo o coração. E esse todo o coração aqui tem o sentido do todo o coração na Bíblia como coisa verdadeira e não enganosa. Porque na Bíblia encontramos coração nesses dois sentidos, mas aqui é em verdade. A adoração verdadeira é uma adoração espontânea. Ela é feita com vontade, ela é feita sem peso, pois é prestada com amor grato. Precisamos nos perguntar, queridos, que tipo de adorador temos sido? E respondermos também de forma franca e sincera. E assim, a fim de podermos saber se somos verdadeiros adoradores. E eu espero que hoje à noite, juntos nós possamos observar nesta mensagem, neste texto, 3 verdades que evidenciam a vida deste adorador do qual o Senhor busca. E espero em Cristo Jesus que nós possamos nos aperceber se essas evidências estão em nós. E se estão em nós, glória a Deus por isso. E se nós não encontrarmos tais evidências, que possamos nos humilharmos diante do Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude para que sejamos evidenciados como estes adoradores, aqueles que adoram o Senhor em verdade, em espírito e em verdade. A primeira verdade: um verdadeiro adorador exerce sua adoração através da sua vida. O versículo 23 diz: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Então, queridos, os samaritanos, eles tinham uma maneira de adorar, contudo uma maneira errada, uma maneira falsa de adorar, pois sua forma de adoração não tinha a autoridade das Escrituras. Eles começaram e inventaram a sua própria religião. E também inventaram sua forma de crer. E quando Jesus disse que a adoração deve ser em espírito e em verdade, estava não somente repreendendo aqueles samaritanos, como também os judeus. Assim como também esse texto está repreendendo também a muitos que adoram ao Senhor da forma como estes adoravam, sejam judeus ou sejam samaritanos, de forma errada, equivocada. Jesus está também aqui lhes informando que uma vez que ele, o Messias, o enviado de Deus, o Salvador, uma vez que ele havia chegado, agora seria plenamente possível achegarem-se diante de Deus por meio da fé em seu nome, e assim adorando-o em espírito e em verdade, ou seja, de forma verdadeira e sincera. Então Deus não está à procura de algum tipo de adoração, mas sim de adoradores. E de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, queridos, só pode existir se esta vier de verdadeiros adoradores. A adoração verdadeira é fruto do adorador. E é claro, de um adorador verdadeiro, que adora em espírito e em verdade. Se na minha vida não adorar, se a minha vida, melhor dizendo, não adorar ao Senhor na prática diária, no cotidiano, jamais poderei ser encontrado como este verdadeiro adorador. A adoração deve estar evidenciada em nossa postura.
em nosso comportamento, seja na igreja e em qualquer outro lugar. Deus rejeitou Caim antes de rejeitar a sua oferta. E uma vez rejeitado, uma vez que o adorador é rejeitado, rejeitada também será a sua adoração. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o maior culto, o maior templo, a maior missão. Pode ter um grande poder de oração ou de oratória. Pode ter todas essas coisas. Pode ter habilidades excepcionais, talentos natos. Mas se a sua vida for rejeitada, toda a sua adoração não vale absolutamente nada aos olhos de Deus. Ele não a receberá, ele rejeitará. O livro de 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, diz assim: Samuel respondeu: o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiro. Está aqui Samuel falando com Saul. Israel em pecado. Israel fazendo o que não era a vontade de Deus. E o que é que acontece? Saul vai ao encontro de um povo o qual o Senhor já havia determinado para que ele os destruísse, que guerreassem contra eles e botasse um ponto final nessa história. Mas Saul assim o fez, afim guerreou, contudo não fez como o Senhor havia determinado. Trouxe o rei, acabou com a maior parte dos soldados, destruiu tudo. Muitas coisas, exceto muitos carneiros, muitos bois e tanto outros despojos. E Samuel, quando chega ao encontro de Saul, Saul recebe com muita alegria. E diz: que bom que chegaste aqui, Samuel, estamos aqui maravilhados, vencemos, fizemos isso e aquilo outro. E Samuel diz: e o que é isso? Que barulho é esse de carneiros e bois? Ah, nós estamos aqui fazendo um sacrifício ao Senhor. Eu disse: mas não foi isso que o Senhor determinou. Muitas vezes nós somos levados por motivações que estão completamente desfocados da ordem de Deus. Deus disse: faça assim, e a gente começa a arrumar melhor as coisas. O Senhor diz: vai e prega o evangelho, e a gente, quando vai pregar o evangelho, começa a botar muito chantilly, mais doce, mais chocolate, mais alguma coisa, vai misturando a palavra de Deus, que é pura, e vai contaminando com tantas outras coisas dentro dos nossos próprios pensamentos, sem consultar a Deus, sem consultar a sua palavra. E o que é que acontece? Fomos com o intuito de quê? De levar a palavra. Fomos com o intuito de quê? De salvar pessoas. Fomos com tudo isso, sendo que modificamos toda a forma direta e única que Deus já traçou e determinou para que pregássemos o evangelho. E a começando com a seguinte palavra:
arrependam-se. A gente começa de outra forma. O Senhor te ama. Jesus te ama. Jesus tem o melhor para você. Jesus tem isso para ti. Jesus vai fazer assim. Jesus vai mudar isso. E tantas outras coisas. Vai mudar teu cativeiro. Agora o cativeiro que a gente está falando não é o cativeiro do pecado. É o cativeiro porque está sem dinheiro no bolso, porque está sem emprego, porque está assim, porque está assado, porque o negócio está feio em casa. Ou seja, a gente muda tudo. E quando o adorador ele está fora do propósito de Deus, a sua adoração ela é rejeitada, assim como a de Saul foi. A gente tem que tirar de mente que Deus não deixa ser corrompido pelas nossas artimanhas. Nós não convencemos a Deus com as nossas justificativas mais esfarrapadas. Ele não se deixa ser corrompido por nossas falsas ofertas e adoração. Se nossas vidas não estiverem centradas na vontade de Deus, se nossas vidas não estiverem certas com o Senhor, o nosso culto será uma ofensa e uma adoração detestável a Ele. Muitas vezes pensamos também que porque pregamos o Evangelho, porque dou dízimo, ou porque eu faço tantas outras coisas, ou porque eu participo de departamento de louvores, de infantil, de mulheres, de homens e tantas outras coisas, de missões e evangelismo, e eu posso viver a minha vida do jeito que eu pretender viver, e acabou-se. Não se corrompe a Deus. A única coisa que justifica pecado diante do Senhor é a confissão dele, o reconhecimento desse pecado, o arrependimento e o perdão dado por Deus através de Jesus Cristo. Não é o que eu faço que vai botar na balança os meus erros. Não é as coisas que me parecem certas fazerem que vão ser colocadas na balança a fim de haver um equilíbrio. Eu fiz isso de ruim, mas eu também estou fazendo isso de bom. Não se compra ao Senhor. E tudo isso de bom que nós pensamos que estamos fazendo está sendo completamente rejeitado do Senhor. As ofertas em grau de valor de Caim e Abel eram iguais, mas Caim foi rejeitado por sua conduta, pela sua postura, pelo seu comportamento e junto com ele a sua oferta. Não fiquemos, queridos, procurando métodos como forma de adorar a Deus, mas sim procuramos viver uma vida em submissão à sua vontade, que isso sim agrada a Deus, pois Deus não procura métodos, Deus ele não procura estratégias e ritos cultuais, mas procura homens e mulheres que buscam se aperfeiçoar conforme a semelhança de Cristo. Isso sim, ele se agrada e isso é que ele quer ver em nós. Pessoas como nós, remidos, lavados pelo precioso sangue de Jesus, procurando dia após dia, nessa caminhada, se assemelhar cada vez mais ao Senhor e Salvador de nossa vida, Jesus Cristo, o justo. Reflitamos nisso. Reflitamos nisso. Pois o Pai só procura pessoas que o adorem desse modo. Somente desse modo. Em espírito e em verdade. Em obediência. Em submissão. Deus não está interessado na adoração do seu povo. Não está. Ele está interessado é como é que estão a vida dos seus adoradores. E então, será que ele recebe a minha adoração como verdadeira?
Será que ele recebe a sua adoração como adoração verdadeira? Segunda verdade. A segunda verdade é que não é uma questão de desempenho da nossa adoração aos olhos das pessoas, mas uma questão de sinceridade e verdade diante dos olhos de Deus. Nós vamos ver o versículo 24. E ele diz: pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, Deus é espírito. E esse Deus é espírito tem o significado do ser de Deus, de quem ele é. O Senhor não é um simples humano. Não, ele não é um simples humano que é tendencioso a errar. E tampouco alguém miúdo e tão minúsculo como nós, e que tem sua capacidade restrita, reduzida e limitada, tal como toda a humanidade tem. Deus, ele não está limitado com sua presença a determinado lugar de cada vez, não está. Ele é o Deus onipresente. Ele está presente em todos os lugares simultaneamente, como também nada lhe está oculto, absolutamente nada. Pois tudo Deus sabe e tem pleno conhecimento, visto que ele, além de ser um Deus onipresente, ele é um Deus onisciente. Ele sonda as mentes, ele discerne nossos pensamentos. As palavras ainda não chegaram à nossa boca, mas ele já sabe tudo quanto haveremos de falar. Ou pensamos em fazer. Assim como também tudo para Deus é possível, pois ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, nosso Senhor, queridos, ele é perfeito em todos os seus caminhos. É uma grande inútil tolice nós querermos adorá-lo, que não seja como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É uma tolice pensar em adorá-lo assim. A nossa adoração é uma questão de sinceridade e verdade. Sem isso, ela não passará de hipocrisia e fingimento. O que cada um da gente tem um pouquinho, ou pelo menos um pouquinho. Uns até mais. Mas todos nós, eu pelo menos reconheço que tem. Os meus momentos de dissimulação, sim. E que eu não mostro a cara de quem eu sou a vocês. E assim como eu também não conheço muitas coisas de vocês, mas uma coisa é certa, Deus conhece de mim e de todos. Nossa adoração é uma questão de sinceridade e verdade. Se não for assim, é hipocrisia e fingimento. Agora avalie a gente querer ser hipócrita e fingido com quem sabe todas as coisas. Não é um grande idiota? É um abestalhado. E mais abestalhado ainda ele é se ele sabe disso. Se ele é crente. Que ele sabe que o Deus que ele confessa como Senhor da sua vida, ele é onisciente, ele é onipresente. Ainda que o desempenho de nossa propensa adoração
esteja sendo bem vista e recebida pelas pessoas. Ó Sérgio, rapaz, que palavra. Rapaz, que ação missionária maravilhosa em Serra de Nas Pereiras, em Sumé. Muitas poucas igrejas fazem isso e etc. Você está de parabéns e etc. Tem hora que dá vontade de fazer até feito Charles Spurgeon. De olhar para ele, rapaz, foi agora há pouco foi o que Satanás me disse. Para eu tirar a glória de Deus e colocar a minha. Mas o pior não é nada não. O pior é que a gente se sente deixar, a gente vai gostando de ouvir. Aí o coração infla, o orgulho sobe, e a glória de Deus, a gente pensa em tirá-la, e a gente não tira na verdade. Ele em tudo e ao final será glorificado. Mas enfim, ainda que haja todos esses elogios das outras pessoas, mas se isso não for adoração de fato verdadeira, ele vai saber que é puro fingimento nosso, hipocrisia. Eu digo que amo, mas não ajo como amo. Eu digo que perdoo, mas não perdoo de fato, porque ele sabe do meu coração. Eu digo que vive em santidade, buscando santidade, mas ele não vive, porque ele está também nos bares, nas mesas dos escarnecedores, que eu sento também para tomar minhas cachaças. Ele sabe nos beabá dos bailes da vida que eu fico andando. Ele sabe se eu tive ontem lá no Samba Brasil. E pode chegar lá. Se você for lá fazer uma visita, evangelizar alguém, você vai encontrar crente para evangelizar lá dentro. Agora me diga qual é o propósito que existe de um crente passar a madrugada toda escutando Samba Brasil ou Hélio Safadão, ou seja o que for da vida. Eu queria saber qual é o propósito de um crente passar a madrugada numa festa, seja essa lá no meio de um chiqueiro de porco feito aeroclube, que ali é uma ruína. Mas eu não fico escandalizado não, porque quando eu não tinha Cristo, eu ia para a vaquejada, vivia lá debaixo do sol, não achava ruim nada. Né? Quando a gente não era crente, ia para onde? Para onde tu ia, Isuriel? Não ia? Chegava de madrugada, passava o final de semana todo tomando cachaça, na segunda-feira ia trabalhar, ia de ressaca, doente, todo ferrado, mas ia. Aí para Jesus, se tiver um culto no sábado, não vem no domingo. Como é que pode, Leninha? Hein, Zenildo? Porque estou cansado. Eu já dei o meu melhor ao Senhor. E cansa porque dá 2 horas de culto ao Senhor, ou 2h30, ou 3 que seja. E não se lembra quando era da farofa. Quando vivia nas baladas da vida, nos forró-bodó. E era toda semana. Chegar atrasado no emprego? Eu ia nem. O povo vai para o emprego feito o pó da bactéria, como Micaela diz, mas vai. Aí vai. Agora chama para evangelizar. Se passar a noite trabalhando, não vai. Ou se passar um dia excessivo de trabalho, de muita preocupação, estou cansado. Então, muitas vezes, Deus vai saber de nós essas hipocrisiazinhas que nós temos. E que dizemos que estamos dispostos. Somos servos de Deus. Eu quero mais fazer. Eu amo a obra de Deus. A nossa adoração, queridos, é uma questão de sinceridade e verdade. Não adianta termos elogios das pessoas. O importante não é o que as pessoas acham de nossa adoração,
mas o que Deus acha, isso é que é importante. O primordial não é o que as pessoas recebam a nossa adoração, mas que Deus a receba. Isso é que é importante. Não adianta afirmarmos sermos cristãos quando nossas vidas no íntimo estão corrompidas aos olhos de Deus, que tudo vê e que tudo sabe. Não adianta. Nós não devemos pensar que o Senhor, por ter instituído certos rituais, serão simplesmente a realização destes que Ele vai receber como oração, como adoração. Há muita ceia do Senhor que está sendo ministrada e o Senhor não está recebendo. E muitas vezes a partir do líder mesmo. Muitas vezes. Ele instituiu a pregação. Tem muitas pregações que está sendo pregada, que a pregação vai porque o Senhor era soberano, Ele faz acontecer na vida das pessoas, mas o Senhor não recebe daquele servo aquele momento de ministração em que ele se coloca como pregador da palavra, ainda que pregue ela pura, nua e crua. Porque a sua vida está sendo rejeitada e, portanto, o seu louvor, a sua adoração e a sua oferta também. A gente trata Deus como um indolente, muitas vezes. Como alguém que é tolerante a tudo. Ele é amor. Gente, não é assim. Eu sei que não é assim. Portanto, não devemos pensar que o Senhor, por ter instituído alguns ritos na Bíblia, o fato de nós realizarmos, Ele recebe isso como oração, vai depender quem são os adoradores que realizam esses ritos. Porque não é o rito em si, mas é a vida daqueles que os realizam. Mesmo que o Senhor tenha instituído os rituais, mas o que Ele quer antes disso são vidas que se aproximam dEle com um coração quebrantado, contrito, verdadeiro e sincero. Tal como os corações dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Lembremos, queridos, do que o profeta Isaías falou, ao levantar sua voz em nome do Senhor, dizendo, Isaías 29, 13. Portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Honram-me com os lábios, mas os corações estão longe do Senhor. Davi reconheceu sua vida de hipocrisia. E por fim, Davi entendeu que o que Deus desejava dele não era a sua performance como um rei guerreiro, mas sim de um homem sincero e verdadeiro, que age com Deus, com a verdade no íntimo, e assim recebe do Senhor a instrução no seu coração e guarda. Ofni e Finéias trouxeram a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, para o acampamento. A arca da aliança representava o quê? A presença de Deus. Mas o povo, o que aconteceu com o povo naquele momento? O povo foi derrotado, visto que estavam vivendo em pecado.
Queridos, quanto a uma adoração superficial, rasa e cheia de muita hipocrisia e fingimento, podemos ver de forma clara a forma como Deus se posiciona diante dela nesses versículos que seguem Amós. Nós vamos ler daqui a pouco Amós. Nós podemos fazer parte de uma igreja evangélica. Nós podemos dizer que cremos no Senhor da nossa vida, Jesus Cristo. Nós podemos ser oficiais, nós podemos ser crentes compromissados. Compromissados quando eu digo com os ofícios e com os trabalhos da obra do Senhor. Nós podemos ser todas essas coisas. Nós podemos ser contribuintes, ofertantes. Mas se a nossa vida não estiver no centro da vontade de Deus, não adianta de nada. Não pensemos que Ele é indulgente e tolerante e que vai estar conosco nos momentos de batalhas. Ali e acolá Ele vai fazer com que passemos vergonha e sejamos envergonhados. Para que possamos nos redimir dos nossos erros, das nossas faltas e verificarmos quão triste é passar a vergonha, pior de todas as vergonhas, que é envergonhar o nome de Deus. Porque muitas vezes nós deixamos de pecar por conta de fulano, de beltrano, de cicrano, do meu filho, da minha mulher, da minha esposa, do pastor, do irmão, da igreja. Não. A nossa luta contra o pecado é por amor grato a Deus. Se nós não dermos a nossa vida em luta, aguerrida contra isso, e se isso não for por conta e por favor da glória de Deus, não está significando nada. Só religioso. E ali e acolá, esse vai tropeçar. Porque ele não ama. Ora, se a Deus que ele diz amar acima de todas as coisas, ele não está se sujeitando à submissão da sua palavra, e avalia ao pastor, ou à mulher, ou ao filho, ou ao irmão, ou ao amigo, ou à igreja. E agora nós vamos ver como Deus se posiciona diante destas coisas, nesses versículos que seguem Amós, capítulo 5, versículo 21 e 24. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para as suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei música de suas harpas. Em vez disso, aí ele diz o que quer. Quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão, que é o que agrada ao Senhor. Terceira verdade. O culto de um cristão é dado por meio de sua vida. Portanto, sem esta vida não há adorador. E, portanto, não inexiste culto e adoração. Lemos mais uma vez o versículo 24. Pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Um culto sem qualquer relação com a vida cotidiana, com a nossa vida cotidiana, pode ser diversão, pode ser entretenimento e qualquer outra coisa, menos um culto. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre o culto que devemos prestar ao Senhor, Romanos 12, versículo 1.
Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. O nosso culto, como cristãos, não está limitado a um tempo, entoando cânticos dentro de 4 paredes no templo. Não está. Muitas vezes as pessoas pensam que a adoração é só isso. É só louvar, é só cantar. Não é. O nosso culto é infinitamente mais que isso. Ele segue além das fronteiras das paredes de uma igreja. O nosso culto deve ser uma oferta agradável do nosso corpo a Deus em todos os momentos da dinâmica de nossas vidas. Aqui, em casa, no trabalho, na rua, na lanchonete, no restaurante, na praia, aonde for. No aniversário que venhamos ir. O nosso corpo, o nosso viver, deve ser entregue como oferta, como sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Atentemos que o nosso corpo é uma representação de todos os nossos membros. E conseguinte a isso, é a representação de todo o nosso viver diário. Temos que ter cuidado com o nosso corpo. Há quem pegue quando Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, vem falar sobre o cara cuidar do corpo para não ser barrigudo. Isso é barrigudo, é pecado, agride a Deus. Agora, mostrar uma mini saia mostrando o fundo das calças não é. Usar um decote sedutor também não é. Ficar com um e com o outro também não é. Seja homem ou seja mulher. Não é. Agora, eu ser malhadão de academia, aí sim, eu estou em santidade com Deus. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então ele habita em nós e vive com nós toda a dinâmica da nossa vida. Durante todo o tempo acordado e até dormindo. Ele habita em nós. Se temos a certeza, queridos, de Jesus, o Filho de Deus, de que Jesus, Ele morreu por nós, se nós temos essa certeza, o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, e bote mínimo aí, que podemos fazer por Ele, é de agora em diante viver para Ele. Não entregamos nosso corpo ou nossa vida como culto e oferta por uma questão religiosa ou coisa parecida, mas nós entregamos os nossos corpos a Deus por causa de tudo que Ele fez por nós. É o que Paulo está dizendo. Entregue o seu corpo como culto de louvor, de adoração ao Senhor. Não é por outra coisa não, mas é por tudo o que Ele fez por vocês. E o que foi que Deus fez por nós? Ele estava sentado lá no seu trono nos céus, o Senhor do universo,
E ele absteve-se do seu trono e desceu e veio ter aqui com os pecadores que somos nós, a fim de obedecer ao mando do Pai, de morrer na cruz pelos nossos pecados que nos condenavam ao inferno. Foi isso tudo que ele fez por nós. O maior problema hoje em dia é porque a salvação está sendo minimizada na vida e na mente dos crentes, mediante tantas outras coisas que as pessoas estão tomando para si como o melhor que Deus nos deu, as coisas da terra. E a salvação está virando nada. Isso não tem sido o mais importante na vida de um crente. Isso não tem sido o fato mais importante e maravilhoso que lhe aconteceu. E por não ser isso o fato mais importante, sublime e maravilhoso que aconteceu na sua vida, o que é que os crentes não querem? Compromisso com Deus, compromisso com sua palavra, compromisso com a caminhada de discipulado, com a caminhada de santidade, e não quer. A palavra diz isso, mas eu não aceito. E por isso querem viver de todas as formas. E por isso querem viver alheios com a responsabilidade que nós deveríamos ter de forma prazerosa na obra de Deus. Tudo é mais importante que a obra de Deus. Tudo é mais importante que a sua igreja. Tudo é mais importante que a minha relação e comunhão com Ele. Tudo é mais importante. Tudo vem depois dele. Interessante. Ele diz: ame a Deus de todo o coração e acima de todas as coisas. Não é assim? O mando não é esse? E está sendo o inverso. Primeiro meu trabalho, primeiro isso, primeiro aquilo, primeiro tudo. Primeiro o meu eu, primeiro a minha vontade, primeiro os meus desejos. Aí depois Deus. E olhe, se não ficar, ainda é para depois. Se temos de fato a certeza de quem é Jesus, precisamos nos prostrar diante dele e oferecermos a nossa vida, o nosso corpo como culto de louvor e adoração ao seu nome. O nosso sacrifício ofertado a Deus não é como nos assemelhássemos aos animais mortos, como ofertas, como faziam no Antigo Testamento. Mas é ofertado. O nosso sacrifício deve ser ofertado como sacrifícios espirituais, refletidos numa vida submissa à sua vontade. Embora o culto no templo e nas atividades da obra do reino não exprimem a adoração a Deus num todo, porém fazem parte da nossa adoração. Portanto, entendamos que deve tal adoração ser ofertada com respeito, com reverência e nas atividades de sua obra. E é o que menos acontece. As pessoas não têm reverência. Essas coisas não devem ser prestadas ao Senhor com desprezo. Muitas vezes estamos orando a um passeio dentro da igreja. A palavra está sendo ministrada da mesma forma. O culto é prestado com desprezo.
Queridos, devemos dar o nosso melhor sem jamais fazer a obra de Deus relaxadamente. Prestar serviço e culto ao Senhor dessa forma é inútil e é uma grande perda de tempo. E sem contar que isso vai trazer maldição sobre sua vida. E fica-nos mais uma pergunta: a quem estamos prestando louvor, glória e honra quando cultuamos? A quem? A nós mesmos ou a Deus? O verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade, é um adorador que tem em sua alma e coração um fogo que arde diante do altar pela presença de Deus em sua vida. A sua mente é guiada e iluminada pela palavra de Deus e não por suas vontades e filosofias desse mundo. Ele ama a presença de Deus. E sabe por quê? Porque sua presença na vida do verdadeiro adorador é na sua presença que ele desfruta da sua Shekinah, da sua glória. É na presença dele que ele é cheio do Espírito. O verdadeiro adorador, que adora ao Senhor em espírito e em verdade, está face a face com o Senhor. E ele sente alegria quando os irmãos convidam para irem juntos à casa do Senhor. Ele tem alegria. Ele se alegra quando é chamado a orar. Ele fica feliz quando é convidado a fazer a obra de Deus. Diante dessas coisas, ele segue com paixão, com calor na alma, com entusiasmo, com motivação, porque o que ele mais quer é fazer a vontade de Deus e não a sua. E só poderá existir adoração se antes no coração do adorador existir tais sentimentos. Senão não vai haver nunca. Pelo menos a adoração que o Senhor receba. O verdadeiro adorador tem como propósito na sua vida a adoração ao seu Senhor. Ele ama estar diante de Deus. E quando diante de Deus ele está, seu estado é de quebrantamento. Seu estado é de humildade. Seu estado é de grande paixão e admiração pelo Deus da sua salvação. Ele quer estar diante de Deus. Ele quer estar na sua presença. O verdadeiro adorador sabe que quando está na presença de Deus, no ambiente do Santo dos Santos, dali, daquele ambiente, daquele momento, o verdadeiro adorador, ele sai de lá cheio da glória de Deus. Lembra de Moisés quando subiu ao monte? Ele saiu de lá resplandecente da glória de Deus. E ele sai e vai ao meio do povo. Assim é o verdadeiro adorador. Ele vai à presença de Deus. Ele tira a sandália dos pés. Ele se santifica diante dos seus olhos. Ele busca
mostrar ao Senhor um coração que Ele já conhece, um coração conforme a vontade de Deus, um coração que se quebranta, um coração que se humilha, um coração que reconhece que é pecador, um coração que reconhece que é fraco, um coração que reconhece que é necessitado da graça e da misericórdia do Deus da sua vida. Ele rasga esse coração, ele mostra a sua alma, ele se desnuda diante de Deus para estar na presença do seu Deus e ser cheio da sua glória. Agora ele não faz isso com egoísmo, ele não se enche da glória de Deus e fica com elas tão somente, mas ele sai às pressas. As almas perdidas que precisam experimentar da mesma graça que ele experimentou, da mesma misericórdia que foi exercida em sua vida, e assim sejam também cheios da glória de Deus. Um verdadeiro adorador, ele é cheio da glória de Deus, e ele ama as almas perdidas, ama. Um verdadeiro adorador, ele ama essas almas perdidas, ele chora por elas, a fim de vê-las salvas, ele não mede esforço, ele dá-se, ele gasta e se desgasta para ver essas almas perdidas, porque o Senhor está na sua presença, está diante dele face a face. Ele, quando se fica cheio da glória de Deus, ele fica também cheio e mais consciente do amor glorioso e poderoso de Deus, com o qual Deus o amou. É por isso que ele ama as almas. Por isso que ele quer ver almas se rendendo ao Senhor. Um verdadeiro adorador, ele oferece sua vida como louvor a Deus. Sua vida não são só seus cânticos, não, sua vida. Porque seus cânticos sem sua vida vão ser só cânticos, poemas, falados em meio a notas musicais. Um verdadeiro adorador, ele luta para que esse louvor seja diante dos olhos oniscientes do Senhor. Ele luta para que esse louvor seja uma oferta agradável e de aroma suave. Suave. Você é um cristão? Amém? Você é um cristão? Qual tem sido o propósito de sua vida como um cristão? Uma vida para adoração ao Senhor, a fim de ser achado como verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade. É isso? Eu espero que hoje, nesta noite maravilhosa, nós possamos entender e cada vez mais termos a compreensão deste amor que é derramado sobre nossas vidas, de tudo quanto o Senhor fez por nós, e tenhamos um espírito que busca ao Senhor e busca em espírito e em verdade, e que o adora não somente
em meio a cânticos, mas também em meio a toda a sua vida. Que olhe para cima, para o alto e veja o quão glorioso o Rei nos foi dado. E um Rei reina, e esse Rei dos Reis, Ele reina sobre nossas vidas. É o Rei dos Reis e Senhor. E portanto que mais que nunca venhamos nos entregar toda a nossa vida, todo o nosso viver ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e possamos dizer a Ele que nós nascemos. Não foi no dia do seu nascimento físico, não. No dia do seu nascimento espiritual. Porque todos nós antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas uma vez, por graça e misericórdia de Deus, Ele nos deu vida em Cristo. E agora, nascemos de novo, somos nova criatura. Então que nós possamos dizer para o Senhor: ó Deus, é para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi somente para te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó meu Rei Jesus. Foi quando o Senhor veio ao meu encontro e me salvou, e eu nasci de novo. Sim, meu Santo Deus, foi para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar, e somente para te adorar. Levante-se da sua cadeira, por favor, e louva a Deus e diga a Ele que você quer adorá-lo em espírito e em verdade.